O CNN Arena começa com o debate sobre o combate à desinformação. O governo federal lançou uma campanha contra fake news nas redes sociais. Ao mesmo tempo, Raquel Landim apurou que integrantes do governo passaram um fim de semana discutindo o PL das fake news, que deve chegar nas mãos de Orlando Silva nesta semana. Conta pra gente, Raquel. Então, Felipe, são duas iniciativas ao mesmo tempo, né? Tem esta página que o governo faz parecer uma checagem de fake news, mas é simplesmente ali uma página oficial do governo para colocar o que eles acham que está sendo divulgado de uma forma equivocada, e tem uma discussão mais profunda, que é o projeto de lei das fake news. O governo passou esse fim de semana reunido, essa proposta deve chegar nas mãos do deputado Orlando Silva ainda nesta semana, e tem 5 pontos principais, tem 5 áreas que devem ser tipificadas ali como crime se houver divulgação de fake news. A gente está falando de fake news contra a democracia, fake news contra a infância, pedofilia, casos desse tipo, racismo, terrorismo, e tá me fugindo a última, mas daqui a pouquinho eu já vou lembrar. E tem vários embates ainda em discussão dentro do governo. O primeiro embate vai ser com o Congresso, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele quer manter a imunidade parlamentar mesmo para esses temas. Provavelmente vai conseguir. Tem um apoio muito grande na casa, o governo é contra, porque sabe que tem muitos deputados bolsonaristas que disseminam essas fake news, mas vai ser muito complicado não manter essa imunidade parlamentar. Tem um outro embate que é dentro do próprio governo. Perdão, Raquel, mas pode virar até um caminho para a disseminação de fake news, já que existe uma imunidade parlamentar para isso, garantida até por uma nova legislação. Quer dizer, se um grupo político quer disseminar, ele usa o parlamentar para fazer isso e o parlamentar fica impune, né? Quer dizer, tem uma questão aí a ser debatida, pelo menos. Sim, é um risco grande. Um outro ponto que está muito em discussão, Felipe, e aí isso é dentro do próprio governo, é o seguinte: o PL ele discute sobre princípios, né? Você não pode atacar a democracia, você não pode colocar fake news sobre racismo, sobre pedofilia. E dentro do governo tem uma discussão que eles querem que haja maneiras de você coibir o que eles acham que é fake news sobre o governo. E aí é muito complicado, porque aí a linha é muito tênue. Tem notícias que é evidentemente fake news, quando são fatos concretos, como, por exemplo, a questão da transposição do Rio São Francisco, que saiu recentemente, que teria sido interrompida, é fake news, ou, por exemplo, de que a Dilma não sofreu impeachment, sofreu golpe. Aí é aberto para discussão. Então, tem esse embate dentro do governo. O PL ele vem com princípios e não a defesa de um governo em si. Isso incomoda uma área dentro do PT. Então, temos um embate ainda dentro do Executivo e um embate que vai ser dado dentro do Congresso, entre outros. A gente começa com esses. Perdão, só para esclarecer a informação, antes da gente começar o debate, Raquel, o que é aí do governo, que cabe ao governo fazer, e o que é lei que vai ser aplicada por outras autoridades públicas? Em que sentido? Quer dizer, você tem um PL, um projeto de lei das fake news, mas ao mesmo tempo é porque a gente já ouviu falar de órgão, da Procuradoria criada dentro da Advocacia Geral da União para combater fake news. O que a gente está falando aqui é de um projeto, uma legislação própria, específica. Quer dizer, haveria órgãos competentes para fiscalizar isso? Esse é um outro embate, porque o projeto de lei, pelo que eu apurei, ele vem com isso em aberto, porque tem que ser criada uma agência. Isso está sendo pensado, inspirado num modelo que existe hoje na Alemanha, onde isso está basicamente nas mãos da sociedade civil, que é para fiscalizar as plataformas. Então, a ideia seria, no final de 6 meses ou 1 ano, as plataformas têm o chamado dever de cuidado, então elas têm que seguir a lei, e essa agência, ela revisa ali todo o trabalho das plataformas e vê se isso foi seguido ou não. Só que o Congresso não pode criar agências, quem tem que fazer isso é o Poder Executivo. Então, essa é uma discussão que deve acontecer num segundo momento. Agora, é uma discussão muito complicada, Felipe, porque isso tanto pode ser feito como no modelo alemão, que você cai e faz de uma forma mais independente, quando isso pode acabar sendo capturado pelo governo de ocasião. Joel, nossa tarde, inclusive, está perguntando se é papel de governo selecionar e dizer o que é fake news. Pelos exemplos recentes e atual, inclusive, como a gente viu nos últimos dias,
Existe fake news disseminada, propagada por membros de todos os governos aqui no Brasil. Então, você deixar na mão de um grupo político que está ocupando aquele cargo naquele momento esse poder decisório é bastante complicado e gera uma repercussão negativa. Sem dúvida, Felipe. E a gente está falando aqui de diversas iniciativas diferentes, né? Tem o órgão lá da AGU que você mencionou, que a gente já discutiu em ocasiões passadas, tem esse projeto de fake news discutindo no Congresso, que talvez envolvesse a criação de uma agência pelo governo. E tem, esse que me parece o menos problemático deles, a criação pelo governo de uma página para pegar conteúdos e dizer o que é fake e o que não é. Agora, uma agência de checagem de fatos, ela vale tanto quanto a confiança que ela consegue conquistar da sociedade. Se ela é vista como parte interessada do debate público, ela não vai ter confiança. O público-alvo, por exemplo, que acreditaria em mentiras contra o governo, esse público-alvo não vai acreditar se uma agência de checagens do governo vier com a correção da fake news ou da mentira, porque justamente é uma parte interessada. Então, me parece que o agente menos bem colocado para criar esse tipo de página de checagem de notícias é o governo. Mesmo isso supondo que ele estivesse realmente disposto a fazer um trabalho imparcial, isonômico, refutando mentiras contra o governo, mas também mentiras que pudessem ser favoráveis ao governo, coisa que eu duvido muito. O que provavelmente vai acontecer é que o foco disso aí vai ser muito mais para aquelas afirmações que se voltam contra o governo, muitas delas falsas, mas não duvido eu, até afirmações que são muito mais interpretativas, como o caso foi golpe ou não foi golpe, o impeachment da Dilma, certos discursos que o governo quer emplacar da sua posição, que isso vai entrar no trabalho dessa página. Então vai ser mais uma página basicamente do que de relações públicas do próprio governo, que não tem nada a ver com checagem real de fatos, de notícia, apuração, como fazem tantos órgãos jornalísticos no país. Acho que o resto a gente pode ir discutindo aí com todo mundo, Felipe, mas realmente coloca-se uma situação muito estranha ou muito delicada quando nessa pauta, nessa agenda de fake news com relação à democracia. Eu entendo que você está preparando, incitando pessoas a dar um golpe de Estado. Pelo que eu saiba, isso já é crime mesmo antes de qualquer legislação. Assim como é crime, evidentemente, botar um conteúdo pedófilo na rede social. Isso acho que não precisa de lei para isso ser proibido, evidentemente. Muito me surpreende que queiram colocar em lei que um deputado possa, assim, impunemente defender na tribuna. Posso esclarecer? É que aí são pontos diferentes. Agora eu estou falando da imunidade parlamentar também. Da imunidade parlamentar. Se um deputado subir na tribuna e defender pedofilia, ele sai dali como se nada tivesse acontecido? No mínimo é Recuperei chocante, aqui os 5 temas: democracia, terrorismo, proteção à infância, saúde pública, né, vacina e racismo. Sim, tudo isso já é crime. Joel, o que o PL faz, na verdade, ele trata da responsabilização das plataformas e disso estar em rede social. Porque hoje é crime, você tem que acionar a justiça, etc. Ele cria esse dever de cuidado, que as plataformas têm que se responsabilizar. Ele não vai ao ponto de, pelo que eu apurei, de fazer com que as plataformas tenham que se autocensurar e já tirar aquilo ali. Mas elas vão ter que criar algum tipo de algoritmo para ir olhando e dali a cada 6 meses vai ter essa agência para ir olhar. É mais nesse sentido, porque isso já existe como algumas pautas as plataformas fazem, né? Com coisas de sexo, as plataformas assim são taxativas, de uma maneira às vezes até bem conservadora. Com saúde pública, na pandemia pelo menos, a gente viu as plataformas também ali, às vezes com muita polêmica, mas tirando conteúdos ou não permitindo que certos conteúdos tivessem muito alcance. Onde eu acho que está o X da questão talvez seja essa democracia, que dito assim parece bastante amplo. Uma coisa é pregar golpe de Estado, você já tem uma previsão legal para responsabilização e punição. Outra coisa é você engessar também o cidadão, os próprios jornalistas, em relação a críticas legítimas que possam ser feitas a autoridades públicas, às suas condutas, às suas declarações. Então, são esses pontos sensíveis que a gente precisa ver como é que vão ser traduzidos ali, como é que vão ser redigidos dentro do projeto de lei final quando passar pelo Parlamento. Roberto,
Fake news a gente sabe que é debatido no mundo inteiro nesse momento, dado o advento e o desenvolvimento das plataformas virtuais e até o seu uso político. A gente até debateu outro dia no WW que alguns países já, em vez de punir as pessoas que incorrem numa simples mentira, pela mentira, elas vão para a atividade fim. Quer dizer, se foi uma mentira que causou danos à saúde pública, é crime contra a saúde pública. Quer dizer, você tem uma discussão também sobre como encaixar isso numa previsão de punição legal. O que você destaca de todo esse contexto? Olha, eu acho que o Joel acertou com uma precisão de estilingada o que ele disse. Porque o problema da fake news é que ela divulga falsas notícias para quem tem certeza da veracidade delas. Desmentir a fake news para quem recebe a fake news, eu acho uma coisa assim, acreditando em uma madeira de piroca. E isso foi indesmentível. Por mais que se desmentisse, por mais que dissesse que não, aquele que recebeu vai acreditar naquela notícia que recebeu, por mais absurda que ela possa parecer. O problema da fake news, eu acho que ela começa a comprometer o próprio equilíbrio democrático. O Ulisses Guimarães, naquele discurso da promulgação da Constituição, que foi uma das coisas mais maravilhosas que a gente teve nos últimos 50 anos, ele definia a corrupção como o cupim da República. Né? E agora ela ganha uma parceira. As fake news são o cupim da República, porque elas vão minando a credibilidade das instituições com notícias francamente absurdas, mas que atacam e atingem a certeza daqueles que são os destinatários da notícia. Se alguém passar para mim uma notícia absurda, ou para qualquer um de nós, a gente sabe que essa notícia é absurda. Agora, se eu estiver imerso numa rotina de absurdos, num relacionamento de absurdos, isso para mim passa a ser absolutamente natural e aceitável. É a minha confirmação da certeza. Não, eu fico olhando esse projeto, acho que esse projeto eu sou um pouco cético em relação a ele. Sabe? Eu sou um pouco cético até no atingimento dos objetivos, que são objetivos, claro, muito nobres. Muito nobres. Sempre são, né? Mas que não, os projetos parlamentares. Eu acredito que isso vai cair numa situação em que por exemplo, o governo que é atacado com fake news vai dizer, olha, fake news contra mim, para aquele que é contra o governo e acredita em qualquer notícia do governo. Isso é absolutamente perda de tempo. O que eu acredito que as fake news, nós devemos nos preocupar com as fake news é com os danos que elas efetivamente ocorrem, que elas efetivamente causarem, onde for que elas causarem. Pirâmides, certo, econômicas. A questão da pedofilia, que é algo muito grave. Plataformas que sugerem suicídio é muito grave. Né? Agora, ficar brincando, o João Betting, o saudoso João Betting, que tinha uma expressão muito interessante, falou assim, é ficar secando frango no terreiro. Ficar correndo atrás de fake news é uma atividade extremamente cansativa e que não vai chegar para o destinatário dela. Nós estamos querendo proteger aquele que acredita na notícia. A lei não está protegendo quem não acredita, porque quem não acredita precisa da proteção, porque lá não cai para ele. Agora, como é que eu vou proteger alguém de uma notícia falsa na qual ele deposita absoluta credibilidade e é uma credibilidade irremovível? Não há força que possa fazer com que ele se convença. Até hoje nós temos pessoas que negam a pandemia. É que são duas coisas diferentes. Muito dificilmente você consegue combater fake news dentro do regime democrático. Você precisa partir para o que é crime. O que o PL faz é tentar fazer uma regulamentação das plataformas. E aí tem que ser feito com muito cuidado para não partir como uma censura, para não fazer com que as plataformas já se autocensurem e derrubem tudo. Mas algum tipo de regulamentação, ela precisa ser feita e é discutida no mundo inteiro. São coisas diferentes. Eu acho que as nossas agências de regulação não atingem de jeito nenhum o objetivo delas. Nós temos aí a Agência Nacional de Saúde, os problemas gigantescos nos planos de saúde. Estamos vendo agora um gigantesco, imenso aqui em São Paulo, que está sob investigação há muito tempo. Mas qual são as agências regulatórias? Elas são um grande avanço que a gente conseguiu. Sim, mas a gente precisa trabalhar muito mais, certo? Acho que a agência regulatória para fake news, eu acho uma coisa assim, a mim parece até meio exótico.
Talvez eu seja velho demais para isso. Mas eu acredito que nós estamos tentando convencer alguém daquilo que já está convencido. Mas é isso que eu estou te falando. Não é para lidar com a pessoa regular física, as plataformas. É para lidar com o business, com a empresa, com as plataformas, com a lucratividade, com o negócio. com o que... Não com a lucratividade, também não. Quanto ele vai ganhar divulgando uma notícia falsa? Eu acho interessante. Só para tentar unir o que vocês estão falando, talvez a Raquel esteja falando de você estabelecer certos dispositivos legais para dissuadir as plataformas de permitir determinadas notícias, ter o dever de cuidado, para impedir justamente que essas fake news sejam publicadas e atinjam aquelas pessoas que eventualmente acreditariam nela, né? Quer dizer, uma tentativa, aí claro que se pode discutir o método, quem acha correto, quem não acha, de se evitar que as pessoas acreditem em mentiras. Hélio Beltrão, o que você destaca? Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Esse projeto é perigosíssimo e, na minha opinião, inaceitável. É, novamente, uma tentativa de censura, não muito diferente do que o PT fez, o Lula fez no primeiro mandato dele com aqueles PNDH3, que era o tal controle social da mídia que ele estava tentando fazer. Agora são as redes sociais, que é onde está a maior parte das informações que circulam. Então eles querem regular esse tipo de coisa, sem entender que depois tem um outro governo, pode vir um governo diferente do atual, e aí quem vai fazer essa regulagem é esse outro governo. Esse PL é sobre regulamentação das redes sociais. É isso que esse PL quer fazer. E ele quer fazer, a Raquel mencionou uma palavra, autocensura. É exatamente isso. Eles determinam regras abrangentes do que se quer impedir, botam potencial de multa violento e penalidades violentas, que aí fica fácil para a plataforma decidir se quer permitir uma opinião lá de um indivíduo, e aí tem um risco de pagar essa multa, ou retirar essa informação como autocensura. E é isso que vai acontecer. Pessoal, a gente já tem lei, o nosso Código Penal é repleto de leis contra injúria, calúnia, difamação, racismo, pedofilia, etc. Tudo isso já está no Código Penal. Não tem novidade. Isso aqui é para regular as redes, é para dizer, redes, olha, eu quero que vocês eliminem essas coisas aqui que essa agência que nós vamos criar vai fazer, que talvez o governo queira que vocês... Eu estou de olho, o governo vai ficar falando, olha, eu estou de olho nesse tipo de informação. E aí as plataformas, claro, se elas estão cooptadas ou deixa lá e tem risco de serem responsabilizadas de forma penalmente, multas e risco de serem fechadas, é claro que ela vai previamente derrubar a informação que o poder da vez não quer. Então, esse é o enorme perigo. A gente está convidando uma censura absurda a ser feita nas redes sociais, que é hoje a praça pública. Hoje, as redes sociais são a praça pública. E o que o governo está querendo fazer, e o Congresso, né, e os seus prepostos no Congresso querem fazer, é justamente implementar essa censura. Hélio, você tem toda a razão em estar preocupado. Agora, o que a minha apuração está trazendo aqui para vocês é um embate dentro do governo. Se a ideia for capturada pelos setores do governo que querem transformar isso numa arma do governo de turno, vai virar isso que você está falando, né? Em ferramentas, em estruturas para censurar as redes sociais e transformar, em uma ferramenta do governo de turno, para patrulhar aquelas notícias que sejam incômodas para ele. E eventualmente críticas também. Exato, seja ele qual for. Agora, tem uma área dentro do governo que está fazendo isso de uma forma mais séria, de uma forma para regulamentar as redes sociais. Uma discussão que está no mundo inteiro. E aí ela é válida. O problema é que quando você cria uma arma como regulamentação de redes sociais, tem a intenção revelada, né, ou não, você vai criar uma arma de censura. E essa arma, com o poder centralizado, as pessoas que vão decidir o que é fake news ou não, etc., essa arma será usada, e será usada contra o povo, contra a opinião, contra a expressão, independente da intenção declarada dos políticos da vez. Esse é o argumento que, por exemplo, usam para... nos Estados Unidos, dizer não, inclusive o racismo e o nazismo têm que ser legalizados, se proibirem isso é uma escalada que vai censurar todo mundo.
Na Alemanha, o nazismo é proibido o quê? Já há 70 anos, tudo. A Alemanha não perdeu a liberdade de expressão. Então, também não é desse jeito que acontece. Nossa, criou-se uma agência ali, agora o governo vai censurar todo mundo. Simplesmente não acontece tão dessa forma. Acho é um risco a politização, mas não é uma certeza também. Então, eu acho que a gente tem que aguardar o detalhe e descer no detalhe. Agora, o que eu acho que deveria se olhar mais também me preocupa um pouco a seleção de temas, assim, sabe? Então, saúde pública não pode. Pelo que eu me lembro, sei lá, economia não estava na lista, uma série de temas que podiam estar não estão na lista. Eles escolhem alguns temas e vão com base neles e vão ali decidir o que pode e o que não pode. No debate público das redes sociais, que sim, eu também vejo como um novo espaço público, a nova ágora, a nova praça pública, assim, a arena onde se dão os maiores debates da sociedade, eu acho muito importante ali que a gente soubesse, e isso poderia ser mais regulamentado, o que nas redes hoje em dia é fruto de interações e alcance orgânico das publicações, por interesse das pessoas, por troca, e o que são condutas inautênticas. Empresas que criam dezenas de perfis para dar uma alimentada num dos lados do debate, gente que paga para promover certo tipo de conteúdo. Isso, no mínimo, falta muita clareza ou talvez até algum tipo de regulamentação. Eu quero só lembrar que na Europa Oriental acontece o contrário, o comunismo que tende a ser proibido, né? Então, no momento que você começa a fazer essas proibições, essas pessoas que estão tentando passar essa regra têm que lembrar, se vai proibir não sei o que fale de nazismo, não sei o que, tem que proibir o comunismo também, afinal, né? Não são coisas não equivalentes. Aí é outra discussão. Nossa, nazismo. Então, pois é. Aí é outra discussão. Cuidado com a arma que você coloca para implementar a censura, porque ela vai ser usada contra o povo, vai ser usada contra as pessoas. Muito bem, a gente vai acompanhar esse debate quando ele começar no parlamento, mas obviamente a gente está trazendo à tona aqui em germe, né, na raiz, para já cada um fazer os seus alertas de acordo com a preocupação individual. Quando chegar lá a proposta de texto, que parece que vai andar, a gente vai analisar detalhe por detalhe e o seu conjunto também.